Sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue o juiz, e o juiz te entregue o oficial, e sejas lançado na prisão. Amém vos digo que de modo nenhum sairás dali, até que restituas o último quadrante. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Um dos temas mais recorrentes no Evangelho do Cristo é, sem dúvidas, o perdão. Queria Jesus destacar com isso a importância dessa virtude, desse valor a ser buscado no mundo como o nosso, ainda de tantos contrastes, um mundo onde os espíritos que aqui habitamos somos ainda tão imperfeitos, tão limitados, tão frágeis. É o perdão um ingrediente essencial para a manutenção da paz que nos seja possível na convivência e no processo de evolução em que todos estamos inseridos. Mas é interessante essa fala de Jesus, porque ela parece até um pouco paradoxal ou até um pouco chocante, porque a gente fica a pensar, bem, se alguém vem e me ofende, se eu não faço o movimento de conciliação, de benevolência para com esse alguém, sou eu que acabo por ficar preso, entregue ao juiz, do juiz ao oficial e do oficial à prisão? Não parece um pouco contraditório numa primeira leitura isso? Eu que recebi a ofensa, eu que recebi a difamação, o ataque, e eu que acabo sendo aquele que vai preso? Mas é preciso irmos além, para percebermos o que realmente se processa e como de fato, quando não nos dispomos ao perdão, é isso que acontece conosco. Porque precisamos ver aqui o que está por trás desse acontecimento, o que está por trás dessa escolha da criatura em, por exemplo, não perdoar, não abrir o coração à renovação do sentimento vinculado àquele acontecimento. Quando assim não fazemos, nós estamos, na verdade, adotando uma postura íntima, uma postura consciencial, que vai ser aplicada não somente àqueles que nos feriram, não somente àqueles que nos magoaram. Essa é uma postura que é aplicada em tudo na minha vida. Eu estou adotando uma postura de intransigência. Eu estou adotando uma postura de cristalização, em que não me abro para enxergar mais além, para tentar compreender, em que não me abro para o fluxo do amor compreensivo, do amor que renuncia. Se isso vale para o outro que me fere, quando não me disponho de maneira nenhuma a perdoá-lo, a compreendê-lo, a buscar uma conciliação, isso também vai se aplicar a mim, no momento em que eu for o agente do equívoco, em que eu for o agente do deslize, do tropeço. Já nos dizia Jesus, com a medida com que se mede, é a medida com que se é medido. De maneira que, se eu não me proponho a adotar uma postura de compreensão, de acolhimento, de entendimento, de perdão para com os semelhantes, será essa a postura que eu terei para comigo mesmo. Uma postura intransigente para com os outros, para com as suas fragilidades, para com os seus sofrimentos que muitas vezes os levam a nos ferir, no desespero de não saber lidar com as suas dores, essa será também a postura que a minha consciência haverá de adotar para comigo mesmo. Uma postura de intransigência, de dureza, de impermeabilidade, de fechamento. De modo que quando me equivoco, quando eu sou aquele que tropeça, que ofende, que se equivoca, eu também não consigo me perdoar, não consigo acolher aquilo, transformar aquilo em aprendizado e seguir adiante. Eu acabo por me prender. E é isso o cerne da reflexão de Jesus. A ausência do perdão, ela sempre nos prende. Ela sempre nos lança em algum tipo de prisão.
seja a prisão da culpa, seja a prisão do remorso, seja qualquer tipo de prisão, mas uma prisão, sobretudo, consciencial. Porque quando escolhemos adotar essa postura de fechamento, de intransigência, somos então apresentados ao juiz que ali representa a lei divina, que tem um executor, a nossa própria consciência. É ele o oficial que executa essa lei. Pois bem, se sou intransigente, manda a lei que receba de conformidade com aquilo que tenho dado à vida. Então recebo intransigência, executada pela própria consciência que me lança na prisão da culpa, na prisão do ódio, na prisão da mágoa. Todas essas posturas são posturas que nos prendem, que atravancam a nossa marcha evolutiva, que nos impedem de avançar com liberdade para o futuro que nos espera. Não é possível verdadeiramente evoluir, crescer, desenvolver-se, aproximar-se mais de Deus e, por consequência, de uma felicidade mais profunda, sem resolver esses problemas com o passado, sem deixarmos essas prisões nas quais vamos caindo ao longo da jornada. A prisão do ódio, a prisão da mágoa, a prisão da culpa. E todas elas são consequências da própria aplicação dessa lei que, pela nossa escolha da intransigência, se aplica a nós com a mesma medida, a intransigência. E então a nossa consciência oficial do juiz acaba por nos levar à prisão mental, à prisão consciencial. De modo que, ao orientar-nos o perdão, Jesus está falando, acima de tudo, ou apresentando para nós, acima de tudo, um recurso terapêutico essencial para quem quiser cultivar ou conservar a sua autonomia, a sua liberdade. Para quem não quiser depositar nas escolhas e atitudes de outrem a definição da sua vida, do seu estado interior. Porque, em suma, é isso que eu faço quando não perdoo. Dou a outro a escolha de definir o que eu vou sentir e como eu vou estar. O ato, a escolha do outro é o que define o que eu vou sentir ou como eu vou estar. Porque fico sempre a carregar aquilo comigo. Fico sempre preso àquela circunstância e não consigo avançar. Então, ao orientar o perdão, Jesus, sobretudo, queria nos dar uma chave libertadora para que, conquistando a autonomia sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria felicidade, o nosso bem-estar espiritual, nós pudéssemos, respeitando, entendendo e acolhendo aquele outro, seguir adiante, nos tornando também mais capazes de respeitar, acolher e transformar a nós mesmos quando nos equivocarmos. Então eu passo a ter a medida da abertura, eu passo a ter a medida do amor, que quando vê a falha do outro, quando vê a ofensa do outro, embala aquilo no amor, no perdão e segue adiante, dando algo do seu melhor àquele indivíduo para que ele também possa despertar. Ao perdoá-lo, não estamos libertando ele das consequências do seu ato. Ele vai ter que lidar consigo mesmo, com sua própria consciência. Mas estamos dando algo de bom para ele, para que ele possa já começar a perceber melhor as escolhas que tem feito, o que tem cultivado, e estamos dando algo de melhor ainda para nós mesmos, para que sigamos adiante na jornada em direção a Deus, deixando essas prisões e caminhando livres efetivamente para o destino que nos aguarda, que é sempre mais liberdade íntima, verdadeira, no cumprimento do dever, na vivência do amor e no exercício pleno da caridade, do perdão. É isso que Jesus, portanto, nos orienta, dando-nos um meio de lidar com aqueles que nos ofendem, como também ensinando-nos a lidar melhor com nós mesmos, sobretudo nos momentos de queda, nos momentos de fragilidade, para que não incorramos na culpa que estaciona. Essa culpa que, na verdade, é essa consciência intransigente que ainda não aprendeu a crescer com a experiência difícil, a, depois do tropeço, se erguer novamente e seguir adiante, porque essa é a dinâmica, essa é a proposta da vida. Enquanto não faço isso, por mais que me afaste daquela pessoa, por mais que tente me afastar daquele acontecimento, por mais que o tempo passe, ele ainda estará caminhando comigo. Por isso Jesus diz, concilia-te ou ser benevolente depressa, o quanto antes, com o teu adversário, com aquele que te feriu, enquanto estás a caminho com ele. Não se referia Jesus apenas
ao fato de estarmos encarnados próximo àquele indivíduo. Mais do que isso, queria Jesus dizer que enquanto não nos propomos ao perdão real, com a transformação interior do meu sentimento em relação àquele acontecimento e àquela pessoa, ela vai seguir caminhando comigo. Eu posso estar anos distanciado do acontecimento, aquele indivíduo, aquele ser ainda vai estar caminhando comigo. Às vezes, por encarnações a fio, ele vai seguir caminhando comigo, enquanto internamente eu não me resolver libertar-me para também ajudá-lo no seu processo de libertação, inspirando-o, estimulando-o também a fazê-lo, mas, sobretudo, libertando-me pelo perdão. Porque com o perdão sincero, o perdão cristão, eu renovo, eu transformo o vínculo, a memória afetiva em relação àquela pessoa. Porque, como diz o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, há o perdão dos lábios como há o perdão do coração. Buscamos aqui o perdão do coração. De nada adianta dizer, eu perdoo, mas não quero nunca mais vê-lo. Ou seja, aquele fato está vivo em mim. Ele existe ali, aquela pessoa está caminhando comigo. Enquanto não perdoá-la sinceramente, transformando a memória, o sentimento vinculado àquilo, não existirá um perdão ou uma libertação de fato. É por isso que Emmanuel vai comentar também, no livro Consolador, questão 340, que o perdão cristão está sempre associado ao esquecimento. E muitas vezes se entende mal essa ideia do esquecimento. Não é esquecer o fato, porque isso é da memória intelectual, intelectiva, que registrou o acontecimento. Quando se fala esquecer, se fala renovar, transformar a memória afetiva vinculada ao fato, tirando dali a emoção negativa, de raiva, de mágoa, de ódio, diluindo-a no amor e transformando-a em liberdade, em iluminação interior. Eis a proposta de Jesus tão essencial em nossos caminhos, a fim de que não nos prendamos, a fim de que sigamos avançando em direção ao horizonte belíssimo que o Evangelho nos descortina, ao destino grandioso que espera a todos nós. Aprendamos, portanto, a perdoar. Busquemos, na interação profunda com Jesus, essa força do perdão, que é sempre uma filha da vivência no amor. E então estaremos não só aprendendo a perdoar os outros, como também a nós mesmos, ganhando, enfim, as chaves da liberdade que nos permitirão seguir os passos de Jesus em direção à luz. Meditemos nisso e que o Mestre nos inspire e nos abençoe a todos. Paz e bem.